Bitcoin sendo cotado na casa agora, atualmente, dos US$ 80.000, em um cenário em que a inflação dos Estados Unidos está subindo bastante. Hoje tivemos dados da inflação ao produtor, veio bem acima do esperado, então já se espera que nos próximos meses, quem sabe até o final desse ano, ao invés de haver corte de juros, comece a ter aumento da taxa de juros, né? Então a galera está começando a ficar bem pessimista diante desse cenário, e como eu já havia trazido aqui há alguns dias, a próxima narrativa do mercado após o fim, né, ou pelo menos a precificação dessa guerra do Oriente Médio, seria a inflação dos Estados Unidos, seria a taxa de juros dos Estados Unidos, e é exatamente o que está acontecendo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco desse cenário macroeconômico, mas eu vou abordar especificamente o Bitcoin em tempos gráficos maiores e tentar entender qual é o atual cenário que estamos. Tivemos bons dias de valorização. Porém, eu quero dar um zoom out e tentar analisar de uma maneira mais ampla qual o cenário que estamos, se estamos, quem sabe, diante de oportunidades, será que agora é o momento de vender, será que agora é o momento de, quem sabe, comprar Bitcoin? Enfim, vou trazer um pouco também das zonas de liquidação aí para vocês, onde está boa parte da liquidação, do dinheiro do mercado, da liquidez do mercado e como isso afeta os nossos investimentos. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise do vídeo de hoje. Eu vou começar aqui, eu vou falar um pouco sobre essa zona de liquidação, mas se você quer saber mais, quer saber de uma maneira mais profunda sobre os indicadores de sentimento, eu vou deixar aqui em cima na parte aqui o card e vou deixar no link também no primeiro comentário fixado o vídeo que eu gravei anteriormente, acho que eu gravei antes de ontem, ele é bem mais amplo, ele é bem mais específico sobre as regiões de liquidez e as regiões que tendem a atrair o preço agora no médio e longo prazo, são praticamente 15 bilhões de liquidação e no vídeo eu deixei mais aprofundado, eu expliquei melhor, eu recomendo fortemente que vocês assistam e assista até o final, porque eu, salvo engano, eu falei sobre essa liquidação em massa no final do vídeo, né, na parte do meio para frente. Então, vou deixar o card aqui, eu recomendo que vocês assistam. Mas, de modo geral, quando nós analisamos aqui o mapa de calor de liquidação da Binance, nós já vimos boa parte de liquidação aqui para ser buscada na casa de US$ 79.000, a casa dos 77. Basicamente, quando nós analisamos a lateral aqui, ó, essas velas aqui, esse índice de clímax, basicamente isso daqui mostra o clímax que o preço atingiria, né, caso o ativo voltasse para essas regiões. Essas regiões tendem a atrair o preço como imã, então elas atraem, atuam como suporte quando estão abaixo e resistência quando estão acima. Foi assim anteriormente aqui e agora ela está atuando como imã para as regiões abaixo, que seria um movimento de long squeeze, traria uma retração do ativo, pelo menos a casa até dos US$ 76.000, seria uma correção saudável, e não somente saudável, como eu acho que é muito provável que isso aconteça aí nos próximos dias, eu vejo bastante liquidez, e esse mapa de calor basicamente mostra as regiões em que o preço encontraria um clímax e liquidaria alguma galera. Tem bastante liquidez abaixo, até a casa dos US$ 70.000, mas isso eu falo no outro vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Então, de modo geral, nós temos liquidez nas regiões abaixo e eu acredito que o preço tem boas probabilidades de vir buscar essas regiões aí nos próximos dias. Legal? Eu vou falar um pouco aqui sobre esses dados que tivemos hoje. Na próxima parte do vídeo, eu vou trazer o Bitcoin em um tempo mais amplo, um tempo gráfico mais amplo, olhando em um tempo gráfico anual, 6 meses, 3 meses e tentar entender quais as regiões que estamos. E antes de mais nada, eu quero deixar o convite aqui para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, vocês vão me ajudar demais. Eu vou ficar extremamente grato a vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar extremamente grato ao conteúdo que vocês vão receber aqui, que eu sei que é um conteúdo de valor, um conteúdo verdadeiro, sem falsas promessas, e quem me acompanha aqui sabe o quanto eu prezo por isso, que o mercado, infelizmente, é munido de muitas pessoas que agem de má fé, que agem enganando as pessoas, né, querendo traçar o fundo ou traçar um topo, e a verdade é que ninguém sabe disso, onde realmente é o fundo, onde realmente é o topo do movimento. A gente estuda probabilidades e estatísticas, e é isso que eu tento trazer aqui, as probabilidades, e tentar, diante das possibilidades e das probabilidades, poder tomar a melhor decisão diante de uma estratégia. Então, me siga nas redes sociais também, @monetizaserginheiro_, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, legal? Então, sem mais enrolação e sem mais chorumelas, né? Tô parecendo um pedinte aqui pedindo as coisas para vocês. Vamos começar aqui com esses dados que tivemos hoje, né? O PPI, né? Esse aqui basicamente é os dados da inflação ao produtor. Então, entende-se que se a inflação ao produtor era esperado 0,5, veio 1,4, veio quase 3 vezes mais, entende-se que logo o produtor está pagando mais caro, ele vai repassar, perdão, ele vai repassar essa inflação ao consumidor final. Então, não é o dado predileto do Fed. O Fed ele gosta de acompanhar o PCE, se não me engano, né, para acompanhar a inflação de modo geral. Porém, esse dado aqui é como se ele trouxesse alguns insights do que futuramente irá acontecer. Basicamente, essa inflação ao produtor será repassada, né, pelo menos em tese, para os consumidores. Então, se veio muito acima ao produtor agora, acredita-se que futuramente essa inflação vai ser repassada ao consumidor final, e isso é totalmente inflacionário e aumenta a inflação dos Estados Unidos e, em consequência disso, aumenta também a probabilidade de não haver corte, né? Quando nós olhamos aqui no CME, praticamente esse ano já não se espera corte de juros, já é certo que não haverá corte. Mas é interessante quando nós começamos a olhar a partir de outubro, pelo menos, 20% das pessoas acreditam que haverá um aumento para 4% na taxa dos Estados Unidos. Em dezembro, um terço das pessoas começa a acreditar que haverá também esse aumento, e inclusive uma minoria, né, 4%, 5% acredita que haverá 0,5 de aumento. E
para o ano que vem, 2027, né, já começa a se precificar até uma quantidade maior, mais de 35% das pessoas acredita que de fato a taxa de juros vai aumentar e não vai nem manter, né? Ainda a maioria acredita que irá manter nesses valores atuais, porém, nota que tem a galera tá ficando bem negativa, tá ficando bem pessimista, começa a acreditar que haverá um aumento significativo, ó, já para março do ano que vem. A 43% acredita que manterá, mas ó, quase 40%, com mais 13% aqui que acredita que vai aumentar mais ainda, ou seja, a maioria já acredita que haverá um aumento da taxa de juros. É claro que até lá muita coisa vai acontecer, mudou o presidente do Fed, tem diversas coisas que ainda podem acontecer até lá, porém, esse é o atual cenário no mercado. Basicamente, o mercado segue em pânico por conta da taxa de juros dos Estados Unidos, né, e a possibilidade de aumentar. Mas nota, o mercado futuros dos Estados Unidos, a Nasdaq sentiu um pouco, né, tá pelo menos nos mercados futuros agora, a Nasdaq está, deixa eu ver como é que está o diário. Não, basicamente, os mercados futuros dos Estados Unidos não deu muita importância para isso. E está em um movimento muito esticado. Inevitavelmente, uma hora haverá uma correção aqui da Nasdaq, né? E qualquer correção até as regiões aqui, ó, de 0,618 de FIBA, ou seja, qualquer correção até essas regiões aqui de baixo, 10, 12%, seria uma correção saudável do ativo. Então, por isso que eu sempre digo, nós estudamos, nós estamos atentos à taxa de juros dos Estados Unidos, guerra no Oriente Médio, mas é como eu sempre digo, é necessário uma certa cautela. Todas essas narrativas momentâneas no médio, longo prazo, não faz efeito, não muda a sua tese de investimento. Então, se você ficar focando em narrativas momentâneas, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Fato é, o mercado está preocupado com o Oriente Médio, taxa de juros, petróleo alto, mas ainda assim, S&P 500 renovou máximas históricas, Nasdaq estava renovando máximas históricas, o Bitcoin, ele subiu bastante nos últimos dias, então, como eu sempre digo, cautela na alavancagem, foca no longo prazo e não dê ouvido aos gurus, não dê ouvido às narrativas momentâneas, porque essas narrativas, via de regra, elas só fazem a pessoa perder dinheiro agora no curto prazo. Então foca no longo prazo, que a chance de você ter bons resultados é significativa. Legal? Então vamos continuar e eu quero trazer o Bitcoin aqui em tempos gráficos maiores, como eu disse, né? Analisando o Bitcoin em tempos gráficos anuais, por exemplo. O Bitcoin ele segue a tendência majoritária do Bitcoin é uma tendência de alta, assim como no 6 meses, como no 12 meses. Então, de modo geral, a tendência majoritária, não só do Bitcoin, como dos outros ativos grandes, como eu disse aqui, da S&P e Nasdaq, é uma tendência de alta. Porém, existem períodos de queda, né? Então, quando nós analisamos aqui no tempo gráfico de 6 meses, se nós pegarmos aqui, basicamente, de quando iniciou o nosso último bull market, nós estamos ainda dentro de uma retração totalmente saudável, né? O Bitcoin voltou até as regiões 0,618 aqui, próximo dos 57 mil dólares, e exatamente ali onde ele encontrou força e está conseguindo voltar a ter um movimento de alta. Então, se você foca para o longo prazo, a chance de você estar diante de oportunidade de compra é uma chance significativa, porque basicamente ele está formando fundos e topos ascendentes, né? Então aqui ele está aparentemente encontrando um fundo na região dos 57, 58 mil dólares, né? Onde o Bitcoin chegou muito próximo, a casa ali dos 60 mil dólares, e entra em confluência com essa retração de Fibonacci, 0,618, a retração ouro de Fibo. Então, para quem foca no longo prazo, a chance já está em um movimento de compra, já está em regiões importantes, né? Aparentemente, os 60 mil dólares foi um fundo que está sendo respeitado, tem boa probabilidade de ser respeitado, porém, nem todos têm a capacidade, conseguem, quem sabe, aguentar uma correção um pouco mais forte do Bitcoin. Não quer dizer que nós encontramos o fundo na região de 60 mil dólares, quer dizer que quem sabe esse fundo não venha a ser retestado, quem sabe esse fundo não venha até ser perdido momentaneamente, né? Fazer um movimento ali de armadilha nas regiões abaixo. Então, se você foca no longo prazo e se você tem a saúde mental para de repente ver o seu ativo nesse momento das atuais conjunturas corrigir novamente para as regiões próximas de 60 mil dólares, perder 24% do seu valor, é um movimento, é uma oportunidade de compra, porque o seu risco-retorno de valorização é muito maior. É muito maior quando nós analisamos, até mesmo se nós traçarmos aqui no tempo gráfico de 3 meses. Basicamente, quando o Bitcoin encontra um fundo, como aparentemente está encontrando, vamos pegar no tempo gráfico de 6 meses aqui, a chance de ele encontrar um fundo novamente aqui e romper as regiões acima é muito grande. Isso traria o Bitcoin para as regiões muito fácil, ali próximo dos 200 mil dólares, em um próximo movimento de pernada de alta. Então, se você está focando no longo prazo, qualquer compra agora na casa dos 80 mil dólares, de fato, já é uma boa oportunidade. Porém, basicamente, eu não gosto de fazer compras assim, eu tenho a minha estratégia, eu sigo a minha estratégia, por isso que eu digo, o mais importante é você ter a sua estratégia de investimento, porque nós não sabemos se o Bitcoin vai voltar aos 60, se de repente vai perder os 60 mil dólares, embora não é o mais provável na minha visão, mas nós temos a nossa tática de investimento e estamos preparados para, se caso isso acontecer, nós também saber o que fazer. Então não fuja das pessoas, fuja dos gurus aí que traçam um fundo, um topo, a verdade é que ninguém sabe, nós estudamos somente as possibilidades, as probabilidades. Legal? Então, de modo geral, nos 3 meses, 6 meses, em 12 meses, o Bitcoin ele ainda está numa retração saudável e seria uma região de oportunidade de compra, como foi aqui nas regiões 0,618, né, de Fibo. Agora estamos aqui na casa ali do 0,5 de Fibonacci, então estamos em regiões de retrações saudáveis. Porém, quando nós analisamos ali em tempos gráficos menores, que aí é o que de fato preocupa a grande maioria, e o que de fato preocupa é o seguinte: o Bitcoin ele ainda está numa bandeira de baixa do mensal.
Isso nós não podemos ignorar. E por mais que nós tivemos um movimento de valorização dos últimos dias, nós ainda não chegamos nem à região 0,382 de FIBO do mensal. Então, basicamente, nós estamos ainda em uma bandeira de baixa do mensal. Então, qualquer coisa abaixo dessas regiões aqui, dos 86 mil dólares, é uma bandeira de baixa. O que seria o cenário ideal? O Bitcoin formar um pivô de alta acima dos 100 mil dólares, que aí, basicamente, ele anularia todo esse movimento de queda, e aí, de fato, sim, nós sairíamos do bear market, porque o bear market é uma tendência de baixa no mensal, e essa tendência ainda está muito forte. O Bitcoin não chegou nem nas retrações 0,382, então é necessário cautela nesse momento, na euforia, que embora o mercado ainda está em pânico, mas eu já começo a ver uma galera dizendo que o bear market acabou, que estamos numa tendência de alta, o próprio Michael Saylor disse, né, que estávamos numa tendência de alta, então é necessário cautela nesse momento, porque seria totalmente normal o Bitcoin, quem sabe, voltar para essas regiões aqui, 0,382 de FIBO, e trazer mais quedas, né? Quem sabe trazer um movimento de liquidação em massa aí da galera, um movimento de long squeeze diante de um movimento de euforia na maioria das pessoas, dos investidores. E via de regra isso sempre acontece, né? Então seria totalmente normal. Então por isso que eu, particularmente nessas regiões agora que estamos, eu rebalanceei meu caixa na casa ali dos 81.500 dólares, eu fiz rebalanceamento de caixa, eu fortaleci meu caixa, eu tô com 50% de caixa para poder estar comprando novamente caso o ativo venha entregar mais quedas. Porém, se de fato isso não acontecer, eu também vou ficar feliz porque eu ainda estou exposto e eu vou poder estar lucrando ali, ganhando, quem sabe, com a valorização do ativo, se ele anular toda essa bandeira de baixa do mensal, ou até mesmo nesse padrão do semanal que eu estou acompanhando, essa retração, quando eu pego desse último movimento aqui da casa dos 98 mil dólares, o Bitcoin ele está tentando anular toda essa queda. Então seria o primeiro movimento interessante para nós acreditar que o Bitcoin está voltando a uma tendência de alta. Então, o primeiro ponto, né, o ponto majoritário, o Bitcoin precisa de um pivô de alta no mensal, que seria um pivô acima dos 100 mil dólares ali da casa, que ele faria um pivô acima do 0,618 de FIBO, então ele anularia toda aquela queda do mensal. Esse é o ponto mais importante. Mas o segundo ponto, um ponto primordial, um primeiro ponto a princípio para começarmos a quem sabe ficar um pouco mais positivo, é um pivô, né, de alta acima dos 83, 85 mil dólares, né, que seria dessa retração de Fibonacci, de toda essa queda que tivemos dos 98 mil. Tudo isso, um pivô acima dessas regiões anularia toda essa queda que tivemos. Entraria em confluência também com um pivô de alta acima dessas médias de 200 período do diário. Eu tenho trazido aqui o quanto é importante essas médias de 200 período do diário. Via de regra, elas atuam com uma resistência muito forte quando estamos abaixo, mas quando o Bitcoin encontra força e rompe essas regiões, o Bitcoin traz boas valorizações. Então aqui seria o primeiro insight de acreditar que o bull market está voltando. Entenda, seria uma compra arriscada, porque a certeza do bull market é um pivô de alta acima de 100 mil dólares ali, conforme eu mostrei no gráfico mensal. Porém, para os mais arrojados, para os mais ansiosos, né, para quem tem mais apetite ao risco, um pivô de alta já acima dessas regiões aqui, ó, anula toda essa queda que tivemos dos 98 mil dólares e entra em confluência com esse pivô acima das médias de 200 período, né? Entra em confluência também com anulando essa cunha ascendente de alta, né, que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Eu tenho trazido já aqui alguns dias, essa cunha é basicamente um padrão que tende a romper para baixo. Se o Bitcoin conseguir romper essas regiões agora, ele anula essa cunha, e ele volta para um cenário mais positivo, uma tendência de alta mais forte ali, tanto no semanal, né, a tentativa da anulação desse canal, dessa perda que tivemos aqui dos 98 mil, perdeu os fundos 80, então anularia toda essa queda, e assim também anularia essa cunha ascendente que tem sim a maior probabilidade de romper para baixo e buscar regiões abaixo aqui, próximo de 65, 67 mil dólares. Se está um pouco confuso, eu recomendo novamente que vocês assistam esse vídeo aí que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do canal, aqui no primeiro comentário. Lá eu expliquei melhor sobre essa cunha ascendente, sobre alguns indicadores de sentimentos, tá uma análise completa, eu recomendo fortemente que vocês assistam lá, eu deixei mais detalhado para vocês, mas de modo geral, eu já vejo essa força que o Bitcoin está encontrando agora no curto prazo, uma força interessante. O Bitcoin não conseguiu subir para essas regiões de Fibonacci que estamos agora no último movimento. Quando o Bitcoin estava aqui, o Bitcoin basicamente ele entregou uma bandeira de baixa, né? O Bitcoin não conseguiu romper quase essas regiões aqui da 0,382, ele fez um falso rompimento e já devolveu forte a queda, e nesse momento não é o que está acontecendo. O Bitcoin conseguiu já romper a 0,382, rompeu a 0,5 e está retestando essas regiões aqui bem complicadas, bem difíceis. Então por isso que eu resolvi rebalancear o meu caixa para poder me preparar em um movimento que, caso o Bitcoin venha a ignorar, venha a recusar essas regiões aqui, que é de extrema resistência, eu poder ter um caixa maior aí para poder fazer compra. Legal? Para finalizar, eu quero trazer um pouco aqui sobre a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, ela está em regiões de valorização, né? Já estamos aqui praticamente há alguns dias em uma ascendência de alta, né? Então seria totalmente normal se o Bitcoin viesse trazer certas correções. Eu acho provável, não só acho provável como acho possível, que o Bitcoin venha testar novamente essas médias de 200 período aqui do diário,
da dominância, então seria totalmente normal se o Bitcoin voltasse para essas regiões ter uma queda, né, de 2% em relação às altcoins. Então isso significa o quê? Que o Bitcoin, em um movimento de correção, talvez o Bitcoin ele acaba até corrigindo mais que as altcoins, porque a dominância dele está um pouco mais alta. Em um movimento de ascensão, quem sabe se os ativos vão continuarem a subir, vir testar regiões mais acima, o Bitcoin venha a se valorizar um pouco menos que as altcoins, porque, via de regra, essa dominância está próxima de regiões de resistência, né? Está muito esticada, valorizou muito nos últimos dias, então pode estar próximo ali de regiões ali em que o Bitcoin venha encontrar uma resistência diante das outras altcoins e das outras cripto, mesmo porque o Bitcoin ele também se desvalorizou, as altcoins, né, se desvalorizaram demais diante do Bitcoin, então é normal que, quem sabe, um movimento de correção, talvez as altcoins venham a sofrer um pouco menos, porque elas já caíram demais aí nos últimos dias. Mas, como eu sempre digo, em regiões em que o mercado está nessa incerteza, o Bitcoin em regiões de resistência, eu particularmente gosto de proteger meu capital em Bitcoin. Eu tenho minhas posições em Solana de fato e em outras cripto menores, mas a minha maior posições sempre foi no Bitcoin e é onde eu acredito que é realmente a reserva de valor ali que protege o nosso capital. Legal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco mais macro do mercado de criptoativos. E se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e a gente se vê aí numa próxima análise. E não se esqueça, não deixe o pânico e nem a euforia do mercado agir contra você. Use isso ao seu favor. E para mais análises como essa, já me segue aqui. Legal? Monetize seu dinheiro.